Sou apenas um estafeta. Todos os dias, repito a rotina de subir e descer escadas, assinar as entregas e ganhar dinheiro. A minha vida é mecânica como uma máquina. Sempre pensei que a minha vida seria monótona. Até aquele dia, toquei a campainha. A porta abriu-se. Estava parada à porta, com o pijama de suspensórios solto no corpo e o sorriso radiante como o sol. Nesse momento, o meu coração disparou e quase deixei cair o pacote na mão. Entre, ajude-me a carregar. Ela entregou-me uma garrafa de água naturalmente, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Mas ela nunca olhou para o recibo de entrega, nem perguntou o meu nome. De repente, percebi que ela não estava à espera do pacote, estava à minha espera. Carreguei o colchão para dentro de casa, mantendo o olhar deliberadamente vazio, sem me atrever a olhar para nada. Mas a minha visão periférica ainda captava um vislumbre dos seus ombros e pescoço claros, das curvas ténues da sua figura. Reprimi desesperadamente o calor no meu coração, dizendo a mim mesmo: ela é apenas uma cliente, eu sou apenas um estafeta. Mas quando ela me entregou a garrafa de água, com a voz tão gentil que parecia uma corrente elétrica a percorrer o meu corpo, fiquei completamente abalado. Obrigado pelo teu trabalho árduo, irmãozinho. Aquele simples obrigado, porém, despertou no meu coração uma pulsação que nunca antes tinha sentido. Depois de mexer nas minhas coisas, saí em pânico. Mas o sorriso dela permaneceu na minha mente, incapaz de escapar. De volta ao andar de baixo, o meu colega de quarto provocou-me com um sorriso: ei, Carlinhos, onde estavas? Não vais mesmo encontrar uma senhoria que está a tentar seduzir-te? A gargalhada ecoou nos meus ouvidos, mas eu não disse nada. Porque eu sabia melhor do que ninguém, naquele momento, fiquei realmente abalado. No dia seguinte, quando o nome dela voltou a aparecer na guia de remessa, fiquei atordoado. A minha mão pairou sobre o scanner, o meu coração disparou novamente. Soube, a partir daquele momento, que a minha vida nunca mais seria tranquila. No momento em que ela abriu a porta, soube que tinha acabado. Não é como se nunca tivesse visto mulheres bonitas antes, mas quando ela sorriu, quase perdi o controle do pacote. Entregou-me água e deixou-me entrar, os seus movimentos tão naturais, como se me conhecesse há muito tempo. Mas ela não perguntou o meu nome, nem sequer olhou para a guia de remessa. De repente, percebi que ela não estava à espera do pacote, estava à minha espera. O meu nome é Carlos e sou o estafeta responsável pela recepção de encomendas para um prédio de apartamentos de luxo. Ao fim de tantos anos, o meu objetivo de vida tornou-se simples: ignorar o mundo lá fora e concentrar-me em trabalhar arduamente para fazer fortuna. Mas, naquele momento, senti-me um pouco distraída. O meu coração, desgastado por anos de vida, estava realmente a pulsar. Principalmente porque a voz ao telefone era tão sedutora. Estava perdida em pensamentos. O meu pacote parece bastante grande e não consigo levantá-lo. Poderia, por favor, trazê-lo para mim? Muito obrigada. Eram apenas algumas palavras comuns, mas, quando ditas pela mulher ao telefone, adquiriram uma ternura inexplicável. Verifiquei as informações do pacote e imaginei que devia ser alguém que se tinha mudado recentemente, uma vez que o apartamento estava vago há muito tempo e muitas das novas compras eram artigos grandes. Além disso, nunca havia ninguém chamado Sofia no apartamento para onde eu estava a fazer a entrega. Não sei se foi por profissionalismo básico ou talvez por algum outro motivo inexplicável, mas peguei no pacote e subi as escadas. Fui ver à porta e, hesitante, toquei à campainha. Aqueles poucos segundos de espera, o meu coração batia forte. Não sou uma pessoa de som, mas aquela voz cativou-me, e eu tinha a certeza de que era de uma beleza estonteante. Squeak. A porta abriu-se no momento em que eu ainda contemplava a beleza da mulher que atendeu o telefone. No momento seguinte em que a vi, os meus olhos arregalaram-se. Ela era realmente uma beleza. A sua entrega. Desviei o olhar rapidamente e falei apressadamente. Juro que não estava nada nervosa, mas, por algum motivo, as minhas palavras apenas gaguejaram. Depois de ter terminado de falar, os meus olhos começaram a desviar-se, não para a pessoa que estava à minha frente. Principalmente porque me senti um pouco sobrecarregada. Estava vestida com pouca roupa, apenas uma simples camisola. Parecia. Não pude deixar de olhar para ela novamente, percebendo que não estava mesmo a usar cuecas. Naquele momento, senti o meu sangue ferver por dentro e precisei de uma tremenda dose de autocontrole para conter a inexplicável reação. Ajude-me a carregar isto para dentro. Isto é um colchão, um pouco, disse a mulher voluptuosa à minha frente, um tanto constrangida, apontando para a grande mesa de entregas ao meu lado. Não há problema, concordei imediatamente. Fosse por culpa ou por qualquer outro motivo, peguei no colchão à pressa e entrei. Ao passar de lado por ela, voltei a vislumbrar os seus ombros e pescoço claros, e o meu coração acelerou. Depois de o carregar para dentro, reparei na sua figura esbelta e imaginei que seria difícil desmontá-lo, pelo que disse, entusiasmado: vou ajudá-lo a desempacotá-lo para que não tenha de se preocupar quando precisar dele. Depois disso, não houve resposta atrás de mim. Não pude deixar de olhar para trás, e uma garrafa de água mineral apareceu-me diante dos olhos. Obrigado pelo teu trabalho árduo, rapaz. Bebe um pouco de água primeiro, disse a mulher suavemente.
A voz dela era como uma leve corrente elétrica, percorrendo-me, enviando-me uma sensação de formigueiro. Oh, obrigada, obrigada, gaguejei, abrindo a garrafa e bebendo. De nada, sorriu a mulher, abrindo a sua própria garrafa de água e bebendo. Não pude deixar de olhar para ela e, no instante seguinte, fiquei atordoado. 2. Esta cena é tão emocionante. Não me consigo controlar. Como é que ela consegue beber água de uma forma tão encantadora? A água escorreu-lhe pelo queixo, pescoço e maçãs do rosto, desaparecendo no seu pijama de camisola. Já tinha um corpo atraente, e o vestido que usava era incrivelmente encantador. Agora, com a água a escorrer, a cor do vestido escureceu instantaneamente e ficou ainda mais colante. Engoli em seco involuntariamente, olhando fixamente para o local onde a água desaparecia. A minha garganta estava seca e desconfortável, como se estivesse a arder. O que estava ela a fazer? Sedução molhada. Se assim fosse, ela tinha conseguido. Fiquei realmente encantada. Olhei para ela, os meus olhos perdendo o foco lentamente, a minha mente repetindo a imagem da água a escorrer dos seus lábios. Mas depois, senti como se um olhar estivesse fixo em mim. Estremeci, acordando de repente. Quando olhei para cima, vi-a olhar para mim com uma ponta de confusão. Ei, o que se passa contigo? Estás a sentir-te mal? A mulher deu um passo em frente, com a testa ligeiramente franzida enquanto perguntava com profunda preocupação. Ah. Não, eu, estou bem. Parei por um momento e respondi rapidamente. A sério, disse a mulher, um pouco indecisa. Abanei a cabeça, mal-humorada, ligeiramente frustrado. Mas no segundo seguinte, voltei a congelar. Senti um calor na testa que não me pertencia. Conseguia sentir claramente a pele delicada da minha palma. Era ela. Ela colocou a mão na minha testa. Será que estou enganada? Murmurou para si mesma, baixando a mão. Então, confusa, perguntou, não tens febre, mas por que é que a tua cara está tão vermelha? Assim que ela acabou de falar, senti um fogo arder dentro de mim, pronto a explodir de calor. Eu curei de verdade. E curei descaradamente mesmo à frente dela. Será que ela se apercebeu dos meus pensamentos sujos? Fiquei nervosa imediatamente, com medo que ela perguntasse algo com que eu não conseguisse lidar, por isso inventei uma desculpa para fugir. O colchão já está desempacotado e tenho outros pacotes para entregar. Por favor, dê-me uma boa avaliação, obrigada. Com isto, fugi. Não me consegui recompor mesmo depois de descer as escadas. Acalmei-me por um tempo antes de continuar a entregar outros pacotes. Mas depois, mesmo enquanto corria, a minha mente continuava a repetir a bela imagem daquela mulher encantadora no seu pijama de suspensórios. Não pensava em trabalho nenhum. Mesmo depois de voltar para casa e dormir nessa noite, voltei a sonhar com ela. No meu sonho, ela vestia o mesmo pijama que eu a tinha visto nesse dia, e ainda bebia água, com as gotas a ensopar-lhe a roupa. Não consegui evitar encará-la. A diferença é que, desta vez, não desviei o olhar, o coração não disparou e não me senti constrangida. Em vez disso, encarei-a com ousadia, as suas roupas molhadas sedutoramente, até com o olhar vazio enquanto se aproximava lentamente de mim, os seus dedos finos e brancos levantando-me o queixo. Antes que pudesse ver o que aconteceria a seguir, o dia amanheceu. Senti muita pena, esperando que o seu pacote chegasse no dia seguinte para que a pudesse ver novamente. No dia seguinte, enquanto entregava um pacote preguiçosamente, voltei a ver aquele nome, Sofia. Fiquei tão entusiasmada que corri para o andar de cima com o pacote dela. 3. Muito obrigada por a incomodar 2 vezes seguidas, disse a mulher ao meu lado, sentindo-se culpada. Foi apenas algo que fiz, respondi com indiferença, mas só eu sabia o quão rápido o meu coração batia e o quão entusiasmada estava. Neste momento, lá embaixo, estava tão entusiasmada porque sabia que o pacote era demasiado grande e que ela me iria pedir de certeza para ajudar a carregá-lo para dentro de casa e desempacotá-lo. Como era de esperar, assim que cheguei à porta, ela sorriu para mim, com familiaridade, deixou-me levá-lo para dentro. Quando viu que era um armário, pediu desculpa e perguntou se podia ajudar a montá-lo. Concordei naturalmente sem hesitar, afinal, queria mesmo ficar com ela. Bebe um pouco de água, rapaz. Não há problema em montar tudo devagar. Só pode atrasar as suas outras entregas. A mulher colocou um prato de fruta e 2 copos de água em cima da mesa. Olhei para o armário e respondi calmamente, está bem. Estou quase a terminar. Entre as respostas, olhei de relance e vi-a parada ao meu lado. Prendi a respiração. Hoje, não estava a usar o seu pijama cool habitual, mas ainda usava um vestido comprido e sem alças, parecendo sexy e linda. O vestido não era grosso e, quando ela andava por ali enquanto eu desmontava o armário, as suas longas pernas, ligeiramente visíveis sob o tecido, eram realmente atraentes. Fez o meu sangue ferver e os meus pensamentos correrem. SHHH. De repente, uma dor percorreu o meu dedo. Olhando para baixo, vi que tinha sido cortado pela borda do balcão, com sangue a escorrer. Eu estava descuidada, a minha mente num estado de confusão, a minha mente preocupada, e tinha magoado a minha mão.
Está bem. No momento em que me estava a sentir arrependida, a mulher ao meu lado puxou subitamente a minha mão na minha direção. Olhou-me com profunda preocupação, os olhos cheios do que parecia ser dor. O meu rosto ficou quente novamente. Sem pensar duas vezes, puxei rapidamente a mão para trás, mas ela não voltou. Espera um minuto, disse ela, depois foi até à TV e pegou numa pequena caixa. Vou passar-te um medicamento. Sem me dar tempo para raciocinar, pegou na minha mão e começou a desinfetá-la com um cotonete. Devo dizer que a forma como ela aplicou o desinfetante foi tão gentil como a sua voz. A minha mão ligeiramente áspera parecia tão especial na sua mão delicada e branca. Ao sentir a minha mão, uma deliciosa fragrância invadiu as minhas narinas, refrescando-me. Emanava dela. Como seria de esperar, uma mulher bonita exala sempre uma fragrância doce, cativante, independentemente do ambiente. Respirei fundo e suavemente o perfume e observei-a atentamente. Estávamos tão perto agora, e esta foi a primeira vez desde ontem que vi realmente o seu rosto. A sua pele era tão clara e delicada, como se fosse tão delicada como a de um bebê. Até os pelos finos eram visíveis, convidando a minha imaginação. Até senti vontade de beijá-la. O meu olhar subiu dos seus lábios rosados para o seu pequeno e arrebitado nariz, e depois subiu novamente, para as suas longas e exuberantes pestanas. Ela era realmente cativante em todos os sentidos. O meu olhar seguiu as suas pestanas para baixo novamente, e todo o meu corpo congelou quando encontrei um par de olhos tão claros como a água do outono. A Sofia observava-me em silêncio. O embaraço invadiu-me e levantei-me em pânico. Desculpa, eu não. Antes que pudesse terminar, estava novamente congelado no lugar. Ela perguntou, gostas de mim? Fiquei surpreendido com isso e, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela inclinou-se de repente e aproximou-se. O meu coração começou de repente a bater descontroladamente, como um tambor. Ela vai beijar-me. Inconscientemente, esfreguei as mãos, esquecendo-me completamente do dedo magoado, e só queria encontrar algo para dizer para aliviar a atmosfera ambígua. Quando eu estava a ficar nervoso, ela de repente deu um passo atrás e levantou-se. É assim tão difícil dizer se gostas de mim ou não? Não, eu. Então diga-me, gosta de mim ou não? Sem esperar por qualquer hesitação, ela agarrou os meus ombros com firmeza e perguntou com firmeza. Como podia esta mulher ser tão ousada? Ela perguntou de forma tão direta e contundente sobre os seus sentimentos. Nesse momento, parecia que os nossos papéis se tinham invertido completamente. Estaria ela a seguir o guião de um homem? Isso é tão difícil de responder, por isso simplesmente não gostas de mim, continuou, algo irritada. Se não gosta de mim, não quero mais que entregue as minhas coisas. Saia daqui. Eu própria posso arranjar isso. Ao ouvir isto, entrei em pânico e disse rapidamente, admito que estou a fim de ti desde que te vi ontem. Depois de terminar de falar, senti o ar da sala congelar. O embaraço subiu-me dos pés à cabeça. Eu só queria sair dali o mais depressa possível. Com este pensamento, comecei a mexer-me. Onde vai? Assim que dei o primeiro passo, a minha mão foi agarrada. Queres namoriscar e fugir? Uma voz brincalhona chegou aos meus ouvidos. Não discuti. Em vez disso, pensei, não fui eu que furtei contigo, foste tu que furtou comigo nos últimos dias. Quando fiquei sem palavras, ela voltou a virar-me. Ao ver a minha expressão ligeiramente deprimida, desatou a rir. Por que é que és tão fofo? Movi os lábios, mas afinal não disse nada. Chamar-me fofo era um elogio e, no fundo, estava emocionado. Dizem que as raparigas ficam com todo tipo de bolhas cor-de-rosa quando estão apaixonadas, e eu sentia como se a minha mente estivesse constantemente cheia de bolhas cor-de-rosa, a explodir como fogos de artifício brilhantes. Olhei diretamente para ela, vendo os seus olhos curvarem-se num sorriso, e algo fez clique na minha cabeça. O que devo fazer? Eu queria mesmo beijá-la agora mesmo. Já nos encontramos 2 vezes, por isso já não somos estranhos, disse ela. Deixe-me apresentar. O meu nome é Sofia, o que está na informação da embalagem. Trabalho para uma empresa estrangeira e o meu cargo atual é de gestão sénior. E você? Pode apresentar-me. Fiz uma pausa, depois endireitei-me e respondi formalmente, o meu nome é Carlos. Depois de dizer isto, senti um arrepio, pois a diferença entre a minha profissão e a dela era bastante significativa. Mas, depois de refletir, tentei dizer da forma mais completa possível, como pode ver, sou uma entregadora. Então conhecemos-nos oficialmente. Olá, entregadora Jo, disse Sofia rapidamente, completamente despreocupada com a minha profissão. Ela estendeu a mão e fez um gesto formal para apertar a minha. Olá, gerente Shen. Sorri e retribuí a mão dela. Desta vez, o meu sorriso foi genuíno e não lhe larguei a mão. Pelo menos na minha perspectiva, senti que nos sentimos atraídos um pelo outro, e como ela não se recusou a retirar a mão, fiquei aliviado. Quando um homem baixa a guarda e encara uma mulher de quem gosta, não se consegue conter, principalmente agora que a Sofia estava parada à minha frente, a olhar para mim com um sorriso tão encantador.
Não pude deixar de baixar a cabeça e beijá-la. 5. À medida que me aproximava cada vez mais dela, o meu coração disparava, pois era a primeira vez que tomava a iniciativa de beijar uma mulher. Ela não recusou, o que foi ótimo. Mas, assim que as nossas respirações estavam tão próximas, parei. Para ser exato, os dedos de Sofia pressionaram os meus lábios, impedindo-me de a beijar. Abri os olhos e olhei para ela, perplexo, à espera de uma resposta. Mas ela não disse nada. Simplesmente empurrou-me para mais longe, até que eu estivesse completamente ereto. Então, ela olhou para mim e disse: "Não, é muito cedo para beijar agora." Muito cedo. Desta vez, fiquei realmente chocado. Pensei que já conhecíamos os sentimentos um do outro e que estávamos completamente resolvidos. Por que é que ela disse que era muito cedo? E vendo como ela ontem flertou comigo, consciente ou inconscientemente, senti que também gostava de mim. Por que mais estaria ela tão nervosa com a minha lesão hoje? As reações fugazes das pessoas não podem ser ocultadas. Ela simplesmente gostou de mim. Mas esta reação deixou-me um pouco inseguro. O que quer dizer? Não gosta de mim e está a provocar-me de propósito. Se isso fosse verdade, eu ficaria realmente devastado. Não sinto um pingo de afeto há anos. Embora não haja hierarquia entre profissões, num trabalho de entregador como o meu, onde trabalho com os elementos, cada cêntimo que ganho é suado, por isso, ocasionalmente, sinto-me inferior. Além disso, definitivamente não sou pródigo em dinheiro, por isso não tenho grandes esperanças de um relacionamento amoroso baseado apenas em dinheiro hoje em dia. Mas a Sofia, que conheci ontem, foi uma exceção. Ela trouxe um toque de interesse à minha vida monótona. Como pode ser? Eu, Sofia, sou esse tipo de pessoa sem coração. A sua voz elevou-se de repente, quase irritada. Acho que és exatamente esse tipo de pessoa, pensei silenciosamente. Só acho que é cedo demais para beijar agora. Ela aproximou-se, pegou na minha mão e disse gentilmente: "Se formos demasiado rápidos, não vai sobrar amor, e vai acabar em breve. Se estou numa relação só por este tipo de amor rápido, prefiro não ir." Então era isso que ela pensava realmente. Eu estava definitivamente enganado. Além disso, a nossa relação acabou de ser confirmada, e ambos gostamos muito um do outro. Como é que um beijo rápido pode resolver isso? Ela baixou a voz de repente, com um tom misterioso. Os meus olhos arregalaram-se, algo confusos com o que ela queria dizer, mas também aparentemente compreensivos. "O que quer dizer?" ouvi-me perguntar, com a voz trêmula e animada. "Significa que, quando o fogo está quente, um beijo não pode aliviar a dor da saudade." Com isto, ela coçou a minha palma e esboçou um sorriso malicioso. A sensação de formigar na palma da mão parecia fazer-me cócegas no fundo do coração, uma comichão insuportável. Parecia também que me fazia cócegas na garganta, deixando uma sede palpável, uma sede que não podia ser saciada nem com água. "Sei clara, não quer fazer partidas." Só aí percebi que a minha voz começava a ficar rouca. Só queria que ela explicasse com clareza, para que me pudesse sentir mais à vontade. Ela bateu-me imediatamente, um pouco irritada. "És parva. Preciso de explicar algo assim tão claramente." Segurei-lhe a mão inquieta e sussurrei: "Sabes, eu sou um tipo duro, não entendo toda esta parvoíce." "Ok, então serei mais clara. Fazes-me um lanche da meia-noite esta noite." "Lanche?" 6. Eu estava tão entusiasmada. Para ser sincera, não sou grande apreciadora de comida, mas nunca houve um momento em que estivesse tão ansiosa por um snack da meia-noite como hoje. Este lanchinho da meia-noite foi tão emocionante. Não consegui perceber se a Sofia estava a falar de um lanche a sério ou apenas de alguma outra delícia. Resumindo, estava tão entusiasmada que não consegui trabalhar a tarde toda. Estava constantemente a sonhar acordada com o que iria fazer naquela noite. Finalmente, não aguentei mais, por isso terminei o trabalho mais cedo e fui a correr para casa. Mas, ao chegar à minha porta, debati-me com isso: e se ela quisesse mesmo um lanche da meia-noite? Ficaria estranho se eu fosse de mãos a abanar. Se eu fosse de mãos a abanar, pareceria demasiado óbvio. Não, precisava de comprar algumas compras. Caso ela quisesse mesmo um lanche da meia-noite, eu teria legumes para terminar o dia. Pensando assim, desci novamente e fui até ao mercado. Esta ida ao mercado foi um verdadeiro entrave para mim. Afinal, sou homem e raramente cozinho, os dedos mal se intrometendo no básico. Agora, para este impulso repentino, tive de preparar a comida a sério esta noite. Mas, pensando na minha expectativa para a noite, de repente senti que não era nada. De regresso a casa, lavei os legumes com cuidado novamente. Pensando por momentos, troquei o meu uniforme de estafeta, tomei um banho e arranjei-me. Finalmente, antes de sair, tirei a minha roupa normal e encontrei uma peça decente no meu armário, que raramente usava. Ao sair, fiquei emocionada. Como diz o ditado, um dia sem te ver parecem 3 anos. Parecia que tinham passado mais de 3 anos desde a última vez que te vi. Espero que a minha visita esta noite traga resultados inesperados. Enquanto descia as escadas, pensei por um momento, peguei no telemóvel e enviei-lhe uma mensagem.
Depois de enviar, senti-me completamente aliviada e fui embora. Não sei que emoções senti ao aproximar-me do apartamento, mas sabia que o meu coração batia mais depressa à medida que me aproximava. Estava nervosa e cheia de expectativa. Parecia a sensação que tinha quando era aluna, sabendo que tinha ido bem num teste, mas o professor lia os nomes e as notas um a um e anunciava-me primeiro, a sensação de certeza depois de saber o resultado final. No andar de baixo, vi uma luz forte vinda do quarto da Sofia, uma visão impressionante. Ela devia estar à minha espera. Suspeito que não era só eu que estava inquieta e passei a tarde a sentir-me como se tivesse passado um ano, foi ela quem tomou a iniciativa também esta manhã. Afinal, além de pedir um beijo, foi ela quem tomou a iniciativa. Neste preciso momento, ela poderia estar a preparar uma surpresa, aguardando a minha chegada. Respirando fundo, entrei no elevador, carregando as minhas compras como um marido que regressa tarde a casa. Mas quando vi rostos familiares no elevador, não consegui evitar virar a cara. Entrego encomendas aqui há tanto tempo que muitas pessoas me conhecem e sabem da minha situação. Se soubessem que era eu, o Carlos, ficariam curiosos e fariam perguntas. Não conseguiria dizer nada direto. Felizmente, ninguém me viu e cheguei, em segurança, à porta da Sofia. Olhando em redor, percebi que ninguém estava a prestar atenção ao meu canto, por isso bati nervosamente à porta. Mas depois de uma longa espera, ninguém abriu. Confuso, levantei a mão para voltar a bater e, nesse momento, ouvi um som lá dentro. 7. Apertei-me contra a porta, esforçando-me por ouvir os sons lá dentro. O que está a acontecer? Por que é que a porta não está aberta? Ela já me tinha convidado para um lanche a altas horas da noite, então por que é que havia outras pessoas a conversar? Será que estava a pensar demais e a Sofia só me tinha convidado a mim e a outros para nos juntarmos a ela? Com este pensamento, não pude deixar de me sentir um pouco desanimado. Há tanto tempo que esperava, e este foi o resultado. Mas, quando já estava a ficar frustrada, as vozes no quarto brilharam de repente, e agora podia ouvi-las claramente. Sofia, não sejas tão ingrata. Estou a dar-te uma oportunidade, gritou um homem. Chance. Que hipótese? Quando já estava a perder o juízo, os gritos da Sofia romperam lá de dentro. Socorro, socorro. O que está a acontecer? Por que é que ela está a gritar por socorro? Na mesma hora, os meus nervos estavam à flor da pele. Sofia, Sofia, o que se passa contigo? Abre a porta. Aterrorizada, toquei à campainha, mas demorou um bom bocado a abrir. Por isso, continuei a bater, esquecendo-me completamente de evitar os vizinhos do prédio. Não tinha jeito. Os gritos da Sofia tinham sido tão agonizantes, e eu estava genuinamente com medo de que algo lhe tivesse acontecido lá dentro. Naquele momento, estava nervosa e aliviada. Nervosa por algo ter realmente acontecido àquela mulher, mas também aliviada por não ter saído imediatamente após ouvir o mais pequeno ruído. Eu temia o que teria acontecido se eu tivesse partido. Sofia, o que se passa contigo? Quem estiver aí dentro, abra a porta ou chama a polícia. Com isto, o silêncio instalou-se instantaneamente. Parecia que chamar a polícia era um grande impedimento. Mas esperei muito tempo. Embora o barulho lá dentro tivesse diminuído, ninguém veio abrir a porta. A porta não tinha sido aberta há tanto tempo. Será que alguém poderia ter morrido? Quanto mais pensava nisso, mais assustador se tornava. Sem pensar duas vezes, voltei a bater à porta. Quem estiver aí dentro, abra a porta. Esta é a sua última oportunidade ou chama a polícia a sério. Parecia que o meu lanche da madrugada tinha acabado, mas já não me importava. Peguei no telemóvel, pensando silenciosamente, se não abrirem a porta no minuto, vou mesmo chamar a polícia. Quando estava prestes a marcar o 110, ouvi um rangido e a porta abriu-se. Olhei para cima, atordoada por um momento. O que é? Quem é você? Perguntou preventivamente o homem que abriu a porta, com um esgar, como se eu o tivesse interrompido. Não sei porquê, mesmo com a Sofia a insinuar naquela tarde, não me consegui convencer a dizer quem era. Era sobretudo porque queria saber quem era aquele homem alto e heterossexual. Por que é que a presença dele me fazia sentir tão envergonhada, incapaz de falar sobre a minha relação com a Sofia? Depois de pensar um pouco, decidi contar a verdade. Qual é a tua história? Não acabei de te contar. Estás louca? Por que é que me estás a perguntar outra vez depois de eu te ter contado? Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Sofia apareceu atrás do homem, com um tom sarcástico e cortante. Saia já daqui. Sofia estava furiosa, apontando para a porta do elevador e continuando, se vieres ter comigo outra vez, morres. O meu coração estremeceu. Porque havia tanto ódio no seu tom. Ei, não sejas tão ingrata, ou mostro-te como vou lidar contigo. O homem lançou-lhe um olhar de desprezo e saiu a praguejar, desaparecendo pelo elevador. Olhei para a Sofia. Aquela visão apavorou-me. 8. Como poderia Sofia estar coberta de hematomas em apenas uma tarde, ou talvez em apenas alguns minutos naquele quarto?
e, a julgar pela aparência dela, estavam gravemente feridos. Não fazia ideia do que tinha acontecido entre ela e aquele homem para a deixar tão espancada. SHHH. Sofia proferiu de repente, puxando instintivamente a mão. Dói. Apliquei iodo cuidadosamente para o desinfetar, com a mente a mil. Ao ouvir as suas palavras, voltei à realidade, puxei a mão e perguntei, nervoso. Nada mal. Sofia, já não tão animada como naquela tarde, tornou-se mais reservada com as suas palavras. Franzi os lábios. Acho que não. Sofia riu-se baixinho, e não pude deixar de olhar para ela, vendo uma expressão irónica no seu rosto. Voltei a olhar atentamente para os seus olhos, mas por um momento não consegui discernir qualquer pista. Deve estar curioso para saber por que razão a impedi de revelar a sua identidade. Sofia baixou os olhos e olhou para a caixa dos medicamentos. Após uma pausa, continuou, porque quando ligou do lado de fora da porta, eu disse que estava a entregar comida. Caso contrário, estaríamos as duas aqui a receber iodo. Como assim? Olhei para ela atentamente. E quem era aquele homem há pouco? A Sofia encarou-me, sem responder de imediato. Encarei-a calmamente, recusando-me a recuar. Estávamos num impasse silencioso. Naquele momento, parecia que eu já tinha assumido o papel de seu namorado. Finalmente, Sofia cedeu. Com um sorriso autodepreciativo, ela começou a explicar. O nome daquele homem é Miguel. É o meu namorado, mas acabámos há muito tempo. Fui eu quem iniciou a separação, e o Miguel sentiu que era um insulto à sua dignidade como homem, ou talvez ainda gostasse de mim, por isso separámos-nos. Ele sempre me incomodou de vez em quando. A minha testa franziu-se, mas eu escutei pacientemente. Veio ver-te, é. Não disse mais nada, apenas observando as cicatrizes proeminentes no seu corpo. Ao ouvir a minha pergunta, ela esboçou outro sorriso irônico. Sim, como vês, venho ver-te, só para desabafar, e quando não consigo fazer nada, simplesmente. A sua voz desapareceu nesse momento, mas eu sabia o que ela ia dizer. Da próxima vez, simplesmente ignoro. Se ele voltar, pode chamar a polícia. Não pude fazer qualquer comentário, apenas uma seca oferta de conforto. Depois disso, peguei novamente no cotonete e continuei a aplicar a solução. És burra. Já passaste por isso antes, não é? Cada vez que ele vem, abres a porta. Isso não significa que te magoas sempre. Tens tendências masoquistas, Sofia. Enquanto falava, fiquei um pouco irritada. Era sobretudo porque não conseguia entender a linha de pensamento dela. Depois de ter terminado, parecia que estava a falar sozinha. Ninguém respondeu. Depois de uma pausa, não consegui deixar de olhar para ela. Esta visão fez o meu coração bater mais rápido. Ela não estava tão triste agora. O que é que ela quis dizer com isso? Por que é que os seus olhos estavam tão brilhantes e afetuosos? Tu. Engoli em seco, gaguejando. Depois de ter terminado, senti-me um pouco irritada, porque a Sofia estava claramente emocionada, e as minhas palavras despertaram-na. Está tudo bem, disse ela calmamente. Mas estava distraída, especialmente quando vi a sua pele clara e macia. Oh, não. Parece que reagi. 9. Nesse momento, senti o meu embaraço invadir a sala. Olhei-a com o canto do olho e vi que a Sofia também me observava em silêncio. O que é que se passa contigo? Perguntou Sofia suavemente. Ao ouvir a sua voz, senti a minha reação intensificar-se. Carlos, podes, por favor, ter um pouco de autocontrolo. Está a reagir como uma pessoa imunda, como um idiota. Febre outra vez. No momento em que me estava a sentir frustrado, a voz de Sofia soou novamente, apenas para a encontrar fraca e fraca. Virei-me para olhá-la, apenas para encontrar os seus olhos cheios de diversão. O meu rosto queimava sob o seu olhar. Mas, naqueles poucos segundos, tomei uma decisão ousada. Posso ficar contigo? Perguntei bruscamente, depois encarei-a com uma compostura destemida, completamente nervoso. Quando ela disse que tinha medo que o Miguel me causasse problemas, o meu coração palpitou. E depois ela começou a chorar novamente, e eu senti-me ainda mais angustiada e amorosa. E mesmo que ela me estivesse a provocar neste momento, os seus olhos continuavam vermelhos, e o seu olhar lamentável fez o meu coração palpitar. Com uma pessoa tão bonita, eu deveria tomar a iniciativa e aproveitar a oportunidade. Mas depois arrependi-me, porque a Sofia não respondeu durante muito tempo depois de ouvir o que eu disse. Ela simplesmente parou de sorrir e olhou-me em silêncio. Será que ela não gosta de mim? Se não gosta, porque disse algo tão enganador como um lanche da meia-noite? No momento em que me debatia com isso, a Sofia aproximou-se lentamente de mim, e senti um hálito quente a pairar no meu rosto. Ela ia mesmo beijar-me desta vez. Feche os olhos, disse Sofia, ainda atordoada, quando estavam a apenas alguns centímetros de distância. Como que possuída por um feitiço, perdi toda a consciência e fechei os olhos, insensatamente.
No momento seguinte, senti um toque nos meus lábios. Parecia, como uma pena a roçar suavemente, um ligeiro formigueiro. Com base na sensação nos meus lábios, concluí que a Sofia apenas me tinha tocado levemente. Será que ela planeava parar por aí? Assim que me perdi num momento de desilusão, os seus lábios foram imediatamente cobertos pelos dela, e os braços de outra pessoa estavam à volta do meu pescoço. Nesse momento, sustive a respiração e abri os olhos de repente, apenas para ver as longas, espessas e negras pestanas de Sofia, como um pequeno pincel, a toldar-me a visão. Após alguns segundos de pausa, reagi e agarrei-a imediatamente pela cintura, puxando-a para mim, beijando-a apaixonadamente. Beijámo-nos durante sabe-se lá quanto tempo antes de nos separarmos por falta de ar. Mas mesmo sem oxigênio, o meu desejo não diminuiu. Em vez disso, apenas se intensificou. Quero estar mesmo contigo. Quando comecei a falar, percebi que a minha voz já estava rouca de emoção, mas continuei. Estás bem, Sofia. As minhas verdadeiras intenções eram óbvias, parecia tão experiente, devia compreender. Se não disser nada, vou interpretar isso como o seu consentimento. Estava um pouco impaciente e, sem esperar pela sua resposta, comecei a tocá-la por inteiro. Era ridículo pensar nisso. Sentia como se toda a minha vida tivesse sido desperdiçada. Depois de todos estes anos, finalmente encontrei um amor apaixonado. As tuas roupas, disse eu, como uma criança frívola e impaciente. Antes que pudesse terminar a frase, o meu telefone tocou. No momento em que vi quem estava a ligar, a luxúria no meu rosto desapareceu instantaneamente. 10. Peguei no telefone, ouvi a pessoa do outro lado dizer algumas palavras e depois respondi calmamente, atendi, logo. Quem é? Perguntou Sofia, com a voz um pouco rouca pela excitação que acabara de sentir. Não atendi, mas levantei-me e vesti-me. Quem estava a ligar era a minha esposa. Sim, sou casado e tenho um filho que é um verdadeiro corredor. A voz na linha era alta, por isso Sofia deve ter ouvido. Eu sabia o que ela queria dizer ao perguntar-me que eu era solteiro. Mas não podia mentir, principalmente porque não podia mentir sobre isso. Vou para casa agora. Naquele momento, eu estava incrivelmente calmo, como uma pessoa sem coração. Mas o que é que eu podia fazer? Eu gostava dela, mas era tudo o que podia fazer. Não podia ficar com ela e certamente não podia abandonar a minha mulher e o meu filho. A Sofia não me respondeu. Estava notavelmente calma, sem ser exigente nem ter um ataque de birra histérico. Ela simplesmente observou-me sair. Incapaz de esperar pela sua resposta, desisti e coloquei a comida na cozinha para ela antes de sair. Mas quando estava prestes a virar-me e a fechar a porta, senti um aperto repentino na cintura. Por favor, não vás embora, ok? Não me importo. Não me importo mesmo, engasgou-se ela. Esta foi a segunda vez que a ouvi chorar naquele dia em apenas 1 hora. O meu coração doeu, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Afastei a mão dela e virei-me lentamente. Ouvia dizer, estou a sentir-me muito mal hoje. Por favor, fica comigo. Suspirando, voltei a fechar a porta. Ok. Não queres um lanche da meia-noite? Eu preparo. Quando finalmente fiquei, o ar ficou subitamente estagnado novamente. Pensei por um momento e depois falei para quebrar o silêncio. Mantive a simplicidade, apenas 2 pratos e uma sopa, afinal, uma vez que só estava a comer por uma pessoa. Coma. Quando estiver satisfeita, não ficará triste. Arrumei a mesa e disse-lhe, de pé junto à mesa. Vais embora? Perguntou Sofia, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, olhando para a mesa. Olhei-a diretamente nos olhos. Sim, preciso de voltar. Sofia, não temos hipótese. Eu tenho uma família. Desculpa, magoei-te. Depois de dizer isto, nem sequer consegui ficar ali, à espera que ela pedisse desculpa ou qualquer outra coisa. Saí a correr pela porta. A cada segundo que ali ficava, a culpa aumentava. Depois de me acalmar por um minuto lá fora, suspirei e subi de elevador para o andar de baixo. Peço desculpa, peço mesmo desculpa. Eu estava sempre a repetir isso na minha mente. Quando cheguei à praça lá embaixo, reparei que a luz do quarto da Sofia ainda estava acesa, mas não era a luz que eu esperava. Afastei-me. Pensei que a primavera estava a chegar, mas antes que esta primavera em botão começasse a florescer e a crescer, a realidade desferiu-me um rude golpe e o inverno voltou. Talvez não volte a ter primavera. Caminhei e finalmente cheguei a um cruzamento familiar. Vi uma loja familiar de Malatang. Depois de pensar um pouco, entrei, comprei uma taça de Malatang e fui para casa. À porta, deixei de lado toda a melancolia que sentira na noite anterior e abri a porta lentamente. Papá, voltaste. Assim que entrei, o meu filho correu entusiasmado e abraçou-me. Vendo o que eu segurava, virou-se para as pessoas ocupadas lá dentro e disse, entusiasmado, mãe, o papá comprou o teu Malatang preferido. Olhei para a mulher que estava lá dentro e para a criança que estava à minha frente, e de repente fez-se-me luz, talvez aquela fosse a minha primavera.